Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre contrato de trabalho temporário e contrato de trabalho por tempo determinado. Para você que está procurando emprego e esse final de ano existe muito esse tipo de contratação. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, especialmente porque o presidente Bolsonaro ontem exarou um decreto falando exatamente sobre o trabalho temporário. Então, para você aí que está desempregado ou precisa ficar atento e saber como funciona essa situação, fique ligadinho aí. Antes, porém, eu quero pedir para você curtir, comentar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe que sempre encontrará informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Bom, existe o contrato por tempo determinado. É aquele em que a empresa empregadora faz diretamente com você, trabalhador, em que te contrata por tempo determinado. Isso é muito usado, por exemplo, agora no final do ano, né? Onde as lojas, o mercado em si, precisa de mais trabalhadores para atender a demanda do final de ano. Então, eles implementam muito esse tipo de contrato por prazo determinado. Pois bem, isso é simples, só coloca o prazo, etc e tal. Agora, a grande novidade é referente ao trabalho temporário. E o presidente da República ontem exarou um decreto consignando, disciplinando algumas regras, dando alguns detalhes referentes ao que houve dentro da reforma trabalhista. E dentro desse aspecto, o trabalhador temporário pode ser toda pessoa física, né, que é contratada e que vai prestar um serviço de forma temporária. E qual que é o prazo para a consignação dessa contratação do empregado temporário? É de 180 dias, só que segundo o decreto poderá ser prorrogado por mais 90 dias. Então o contrato, né, do empregado temporário pode se dar por 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. E um detalhe importante é que, após esse período de trabalho e o fim do vínculo empregatício, se a empresa contratar novamente esse empregado temporário dentro de um lapso temporal menor do que 90 dias, aí já não caracterizará mais trabalho temporário, tá? Ele tem que ter um interstício de um vínculo, de um contrato temporário para o outro de pelo menos 90 dias, tá? Dispensou a pessoa, tem que ter pelo menos 90 dias para poder contratar essa mesma pessoa novamente. Porque se contratar dentro desse lapso temporal de 90 dias, aí caracteriza um vínculo empregatício de contrato por prazo indeterminado, não temporário. E a carga horária? A carga horária é de, no máximo, 8 horas por dia. Pode haver alteração se pelo tipo da atividade, né, tenha uma outra acomodação de carga horária, mas dentro desse lapso de, no máximo, 8 horas por dia. E se a pessoa fizer uma carga horária maior do que isso, ela tem o direito de receber pelo menos 50% a mais do valor da hora trabalhada. É um acréscimo mínimo de 50% a mais da hora trabalhada, tá? E se esse trabalho for noturno, pessoal, tem direito ainda de receber mais 20% dentro dessa carga horária do período noturno. Ah, André, precisa assinar a carteira? Precisa assinar a carteira. A carteira tem que estar registrada, assinada, tudo certinho. E quais são os direitos do empregado temporário? Ele tem direito à carteira assinada, como eu falei. Ele tem direito ao depósito numa conta específica do seu FGTS de 8%. Ele tem direito a férias proporcionais. Ele tem direito a seguro de acidente de trabalho e ele tem direito também aos benefícios do seguro social, ou seja, do INSS. Ele também tem direito a essa situação. Lógico que descontado a contribuição previdenciária, a contribuição no INSS dentro da sua remuneração. Agora um ponto importantíssimo aqui. Presta atenção.
que diferencia de fato o contrato por prazo determinado do trabalho temporário. O contrato por prazo determinado, esse aqui, existe o contrato diretamente entre empregador e empregado. O trabalho temporário, não. O trabalho temporário existe uma agência por trás desse empregado, de modo que o empregador vai atrás da agência e essa agência que disponibiliza o empregado temporário para sua empresa. Então, o vínculo do empregador é com a agência, tá? Tanto que a agência que é responsável pela anotação e na carteira do empregado temporário, pelo pagamento do trabalho temporário, é a agência que é responsável, tá? Então, essa é a grande diferença entre contrato por prazo determinado, em que o vínculo é direto entre empregador e empregado, e o empregado temporário, em que existe uma agência por trás, em que o empregador tem o seu vínculo com a agência e a agência com o trabalhador temporário. Só que é importante dizer que o empregador vai poder dar ordem direta, tá, para o trabalhador temporário. Ele pode dar ordem direta e ficou consignado em lei que isso não representará vínculo empregatício direto. Só que tem um ponto que é importante e que preserva os direitos, na medida do possível, do trabalhador temporário, que é o quê? Existe responsabilidade solidária, tá? Entre a agência e o empregador. O que é isso, Andréia? O trabalhador, ele não poderá ser prejudicado nos seus direitos. Vamos supor que a agência venha falir, a agência que contratou diretamente o empregado temporário, ela venha falir. O tomador do serviço, que é o empregador, ele tem responsabilidade solidária, ou seja, a responsabilidade da agência passa para ele e vice-versa, tá? Isso é uma forma de preservar os direitos do trabalhador temporário. Então, essas são alguns lances, algumas situações que eu acho importante, principalmente para você que está procurando uma colocação agora no final do ano, tendo em vista que, dentro do final do ano, esse tipo de acomodação trabalhista ela é muito comum, porque o mercado exige mais mão de obra e, consequentemente, geralmente por prazo determinado. Seja o contrato por tempo determinado, como eu falei, seja o contrato do empregado temporário. Bom, pessoal, espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Eu acho que é importante o conhecimento, a informação, de forma séria, de forma objetiva e de forma clara, como aqui eu tenho procurado dar para vocês, tá bom? Eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E a sua presença aqui é o mais importante. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!